Você sabia que na foz do rio Jari, na Amazônia brasileira, em 2016, 3 pesquisadores entraram em uma caverna e nunca mais saíram, e que as gravações encontradas depois mostravam vozes repetindo palavras em um idioma que não existia há séculos? Segundo relatos dos moradores ribeirinhos e de arquivos vazados de uma universidade federal, aquilo que começou como uma expedição acadêmica transformou-se em algo que os próprios cientistas classificaram, no último relatório, como inexplicável. A história começa no limite entre o verde imenso e o escuro absoluto, onde a mata tem cheiro de humus e chuva passada e a terra cede sob as botas com um som molhado e profundo. A caverna ficava num afloramento calcário pouco conhecido, sob uma encosta coberta de cipós. O ar na entrada era morno e denso, cheirando a folhas apodrecidas e a ferro, lembrando o odor de água parada. A equipe era pequena e definida. A líder era a doutora Mariana Silva, 32 anos, linguista especialista em línguas indígenas extintas. Acompanhava Roberto Nascimento, 43 anos, espeleólogo com dezenas de expedições em cavernas de toda a América do Sul. E o guia local, João Paulo, 27 anos, que crescera escutando histórias de velhos sobre lugares onde a terra fala. Eles carregavam gravadores digitais, uma câmera de mão, lanternas de alto alcance e mapas desenhados à mão por um antigo seringueiro que apontara a entrada com um risco de carvão. Estavam ali para registrar sinais de arte rupestre e, se possível, traços de linguagem preservados em inscrições. O trabalho, na visão de Mariana, era um resgate de vozes que a história tentou enterrar. No primeiro dia, a caverna parecia apenas um recanto úmido. O corredor de entrada era largo, as paredes salpicadas de manchas negras e verdes de fungos, e gotas constantes caíam do teto com um som rítmico, quase compassado. A luz das lanternas criava zonas claras e trevas opacas onde a visão se perdia. À noite, acamparam na margem do rio, o ar ficando frio como metal, e falaram por horas sobre hipóteses e possibilidades. Aquela inscrição tem traços que lembram uma morfologia que vi numa pedra em Rondônia, disse Mariana, acostumada a tentar encaixar pedaços de um passado quebrado. Roberto ria e batia no ombro dela. João Paulo mantinha silêncio, olhando para o breu, com as mãos sempre úmidas. No segundo dia foram mais fundo. As paredes estreitaram, o chão tornou-se irregular e escorregadio, coberto por lama fina que grudava nas botas e tirava o fôlego. O ar mudou. Ficou mais frio, como se o corpo sofresse um arrepio constante. A câmera registrava uma sucessão de pinturas gastas, linhas e pontos que, segundo Mariana, poderiam ser um código ritual. À medida que avançavam, surgiram primeiros sinais estranhos. No começo foi o vento, um sopro que atravessou um corredor e produziu um assobio largo. Todos riram, disseram que era a caverna conversando com ela mesma. Horas se passaram e o sopro repetiu-se, agora mais agudo, respondendo ao movimento das lanternas. Depois veio algo menos fácil de explicar. Um bastão que João Paulo havia apoiado, encostado numa parede, apareceu alguns metros adiante, sem qualquer caminho lógico pela passagem estreita. Deve ter escorregado, disse Roberto, erguendo a lanterna. Mariana franziu a testa e registrou o movimento com a câmera. Eles começaram a perceber que os ecos não se comportavam como ecos. Quando falavam, uma sílaba sobrava, uma ressonância que voltava com pequena alteração, como se uma outra boca repetisse, alterando a frase. Às vezes era apenas o fim de uma palavra transformado, outras, uma vogal inteira suprimida. Estranho, murmurou Mariana, anotando no caderno. A verdade torceu-se quando encontraram uma sala coberta de formações calcárias que se estendiam como dedos. No centro havia um espelho de água negro como tinta. Era frio ao olhar, e o cheiro ali mudara para um odor metálico, semelhante a sangue antigo. Ao primeiro toque, o líquido tremelicou sem vento, como se algo por baixo respirasse. Roberto aproximou um microfone. Gravaram 2 min de silêncio, um silêncio pesado, que parecia sugar o som. Quando revisaram a gravação no gravador portátil, notaram algo que os deixou pálidos. Havia, entre as frequências, uma sucessão de sussurros baixos que não existiam no ambiente físico. Não havia ninguém mais, e ainda assim, as vozes pareciam formar palavras. Mariana ouviu pela primeira vez um som que a fez recuar. Era uma palavra truncada, mas continha uma combinação de consoantes que só vira em textos de línguas extintas. Houve negação. É interferência do aparelho, disse Roberto, tentando racionalizar. João Paulo deu de ombros e falou baixo, coisa da mata. Mas a tensão crescia como um tumor. A cada sala que entravam, o fenômeno se repetia. Sempre diferente, sempre mais próximo. Às vezes as vozes respondiam com entonação quase humana. Em um momento, durante a madrugada, as lanternas falharam ao mesmo tempo. No breu total, um som, uma conversa, curta, ordenada, ecoou e fez o peito de Mariana apertar. Ela sussurrou, sem olhar para os outros.
Ouviu? João Paulo respondeu, voz trêmula. Sim, parece um nome. Roberto acendeu uma lanterna com as mãos trêmulas e por um instante tudo ficou quieto. Quieto demais. Houve um falso alívio quando, ao rastrear a origem do sussurro, encontraram inscrições que, sob a luz oblíqua, desenhavam os mesmos padrões que haviam visto antes. Talvez seja uma estrutura acústica, disse Roberto, como um amplificador natural. A frase soou plausível, e por um momento a equipe respirou como se existisse uma explicação segura. Mas a caverna não permitia certezas por muito tempo. No coração da câmara principal, onde as paredes curvavam-se numa concha, as vozes começaram a imitar coisas que não eram mais possíveis. Risos de crianças que nunca estiveram ali, o estalo de madeira que lembrava uma fogueira, palavras que nenhum deles conseguiram traduzir. Mariana, que estudara a gramática de povos que habitavam a bacia amazônica séculos atrás, reconheceu morfemas que apontavam para uma família de línguas mortas. A ficha caiu com peso. Algo dentro da caverna reproduzia, ou convocava, remanescentes de falas que morrera com seus povos. A escalada levou ao confronto. Em uma passagem estreita, a luz de Roberto iluminou uma parede coberta de inscrições dispostas em círculos concêntricos. Ao tocar o calcário, a mão dele recolheu-se com um sobressalto. A pedra estava quente, anômala naquele ambiente úmido. A temperatura no lugar subiu alguns graus, e o suor apareceu no rosto dos três. Um som, não mais um eco, mas uma voz clara, pronunciou algo que nenhum dicionário conhecia. Mariana ouviu seu próprio nome repetido com sílabas trocadas, como se uma língua adulterasse identidades. Ela caiu de joelhos, náusea e tontura dominando-a. Roberto tentou puxá-la. Mariana, levanta. Ela não atendia. João Paulo tocou o ombro dela e, por um instante imenso, todos ouviram uma outra respiração. Uma que não cabia em nenhum corpo ali presente. O pânico instalou-se. As luzes falharam de novo. No escuro, os objetos se moveram sozinhos. Um capacete rolou, uma lanterna deslizou para a beira do espelho d'água e parou. Oraços de som surgiam das paredes como se fendas invisíveis exalassem palavras. "Corra!" gritou Roberto, e por um momento correram, impulsionados pelo instinto de sobrevivência. A passagem que antes parecia larga tornou-se um labirinto. Eles erraram caminhos e voltaram, as sombras esticando-se até se confundir com o corpo. Em um trecho, João Paulo não conseguiu passar, algo o deteve. Ele gritou uma única vez e o grito morreu como se a caverna o tivesse engolido. Roberto tentou puxá-lo, mas a mão de João Paulo escorregou para dentro de uma fenda e sumiu. O som do tecido rasgando ecoou como um estilhaço. Mariana, em delírio por causa da perda de ar e do cheiro desconhecido que agora lembrava ozônio e maré, percebeu que as vozes haviam mudado. Não repetições, mas diálogos entre si, como se a caverna tomada de algo antigo reatasse conversas interrompidas. Tentaram voltar pela trilha, mas o percurso já não era reconhecível. Horas se passaram, contadas apenas por pulsações de terror e pela febre de luzes que piscavam. Quando finalmente Roberto emergiu para a entrada da caverna, o dia havia mudado. A chuva viera e o rio subira. Ele estava sozinho. A câmera tremia nas mãos, e no visor havia imagens fragmentadas, luzes, mãos, uma expansão de sombras, e por fim, uma tomada fixa do espelho d'água, onde algo se movia sob a superfície como um corpo procurava ar. Roberto saiu desolado, os sapatos cheios de lama, a respiração irregular. Procurou pelo guia e por Mariana, e só encontrou marcas na lama que terminavam onde a terra se fechara como cortina. A equipe de resgate manteve buscas por semanas, vasculhando a mata e a caverna, mas não acharam sinais de corpos. Apenas registros interrompidos e o gravador de Maria com horas de áudio em que as vozes continuavam depois de qualquer presença humana. O relatório oficial registrou o desaparecimento e, em linguagem técnica e seca, sugeriu hipóteses: desabamento, ataque animal, erro de navegação. Mas os áudios, entregues a especialistas, não se encaixavam nesses cenários. Em uma das passagens mais perturbadoras, a gravação mostra Roberto perguntando em voz alta a João, responde, seguido de um silêncio, e então do nada, uma voz que não era de nenhum deles, e parecia vir de várias direções ao mesmo tempo, repetiu o nome de Roberto com múltiplas entonações, como se várias décadas respondessem a um chamado. Roberto? Depois havia risos baixos, um som de pedras movimentando-se e, por fim, uma emissão contínua de vogais que parecia abraçar o gravador até que a bateria se esgotou. Meses depois, quando pesquisadores independentes foram autorizados a ouvir as fitas, notaram outros detalhes. Registros de batidas rítmicas nas paredes que formam uma sequência que lembrava marcações de um ritual. Marcas novas nas estalactites, brilhantes como se frescas, e a descoberta que fez o sangue gelar em todos que ouviram. Em uma secção cortante da gravação, uma voz diz, com calma quase humana, "Eles voltam." E logo depois, como se em resposta a uma promessa,
as vozes multiplicam-se e formam frases que nenhum ouvido vivo poderia traduzir sem sentir que algo apertava o peito. O efeito era físico, não apenas auditivo, uma sensação de pressão nos ouvidos, de náusea, como se algo reciclasse ar e pensamentos. A universidade lacrou parte do material, citando segurança e integridade da pesquisa. Ainda assim, cópias vazaram, e o país debateu até onde vai a responsabilidade de investigar o desconhecido. Testemunhas na vila próxima relataram sonhos estranhos depois do incidente, velhos recordando infância que jamais viveram, crianças cantando melodias que lembravam línguas mortas, mulheres acordando com marcas de unhas nas palmas das mãos. Um jornalista local que passou uma noite na entrada da caverna disse que ouviu palavras sopradas pela mata ao amanhecer, e que parecia haver respostas vindo de dentro da terra. É como se a própria Amazônia tivesse um arquivo e alguém tivesse ligado o leitor, disse ele. O único traço físico inequívoco era uma fotografia, tremida, encontrada no visor da câmera que Roberto deixou junto à entrada. Na imagem, sombras curvam-se sobre o espelho d'água, e no reflexo há um rosto que não corresponde a nenhum formato humano conhecido, achatado com linhas circulares como se uma máscara ancestral estivesse crescendo sob a pele. A foto foi analisada por peritos, ninguém conseguiu explicar origem ou manipulação. Mariana nunca foi encontrada, João Paulo nunca voltou. Roberto algumas vezes tentou falar do que viu, mas a voz quebrava e ele silenciava. 3 meses depois de emergir, desapareceu de novo, desta vez na cidade, como se algo tivesse reclamado a última parte de si. Até hoje, equipes esporádicas se aventuram até a entrada, e a caverna permanece fechada por um aviso simples, colado numa árvore: perigo. Mas o perigo ali não é apenas estrutural. A última gravação liberada ao público, feita por um investigador amador que conectou um microfone ao rosto da pedra na borda do espelho, mostra algo que recontextualiza tudo. O microfone capta um sussurro contínuo, e ao fundo, uma voz masculina repetindo numa tonalidade apagada uma sucessão de números, ou pelo menos assim parecia, até que no final da fita, a voz do narrador diz, com a entonação de quem percebeu o abismo: "Se eu desaparecer, escutem, não respondam." A fita corta abruptamente. Depois, por semanas, moradores ouviram ecos dessas palavras correndo na mata, como um aviso que ninguém sabe decifrar. O que aconteceu naquela caverna? Se foram levados pela estrutura, por algo que habitava as pedras ou por uma memória que exigiu voz, permanece sem resposta definitiva. Os arquivos oficiais guardam datas e lacunas, as gravações guardam sons que entram nos ouvidos e não saem. O lugar, no entanto, mudou o imaginário da região. Antigas histórias de espíritos da Terra ganharam novo peso, e cientistas agora hesitam antes de afirmar que uma língua morreu de verdade. Há quem diga que vozes não morrem, apenas se escondem em lugares profundos, esperando uma orelha receptiva. E se algum dia você ouvir vozes em uma caverna, não responda.